julgamento. Há mais uma sessão do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, uma sessão do Pleno. E, inicialmente, quero cumprimentar todos os desembargadores que participam, os juízes convocados, são o doutor Gilson Félix dos Santos, e substitui o doutor Cesário Siqueira Neto, desembargador Cesário, a doutora Maria Conceição da Silva Santos, que substitui o desembargador Edson Ulisses Melo, doutor Sérgio Menezes Lucas, que substitui o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, a doutora Maria Angélica França Souza, que substitui o desembargador Rui Pinheiro da Silva, e a doutora Beth Samara Rocha Macedo, que substitui o desembargador Diógenes Barreto, todos que se encontram impossibilitados de comparecerem, a maioria em razão de gozo de férias. Né? Então, renovo os cumprimentos aos colegas desembargadores, cumprimento especial ao doutor Manuel Cabral Machado, ilustre Procurador-Geral de Justiça. Seja muito bem-vindo ao nosso tribunal, doutor Manuel Cabral Machado. É um prazer tê-lo aqui entre nós. Obrigado, desembargador. Cumprimento a todos os advogados que se fazem presentes. Cumprimento também aos serventuários da Justiça, na pessoa da doutora Andréa Maria, principalmente aqueles que estão dando suporte à realização desta sessão. Cumprimento aos advogados que se fazem presentes, enfim, a todas as pessoas que, de alguma forma, estão nos vendo ou ouvindo. Desejo a todos um dia muito feliz e pleno de realizações. Eu quero solicitar uma vez que é sempre dado, mas nunca é demais, sempre que a pessoa que estiver participando da sessão, é só ligar o áudio quando for fazer uso da palavra. Manter sempre o áudio fechado, com o objetivo de preservar a qualidade sonora da nossa sessão. Eu ponho em discussão as atas das sessões do Tribunal Pleno que se realizaram no dia 13 de 11 de 2020, a que teve início no dia 13 de 11 e se desenrolou até o dia 19 de 11 de 2020, que é a sessão virtual. Ponho em discussão esta ata e também a sessão presencial por videoconferência do dia 18 de 11, que foi quarta-feira passada. Em discussão essas duas atas. De acordo, presidente. De acordo, presidente. Então, não havendo qualquer objeção, eu declaro as mesmas aprovadas. Eu anuncio que estão sendo retirados de pauta os seguintes processos. O 3 da pauta, 2020 001 26 621, o 4 da pauta, que é o 2020 001 26 622. Ambos da relatoria do desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça. Também estão sendo retirados de pauta, tendo em vista a continuação do pedido de vista, os processos 2019-001 39.675 e 2019-001 36.206, ambos também da relatoria do desembargador Luiz Antônio, mas que se encontram com pedido de vista da doutora Maria da Conceição da Silva Santos. Vamos dar início aos Presidente, desembargador Alberto. Pois não. Só para lembrar que o número 3 e o número 4 da pauta retornarão na próxima sessão, do dia 2 de dezembro. Pronto, então já fica registrado. O 3 e o 4 da relatoria do desembargador Luiz Antônio voltarão a julgamento na sessão do dia 3, né? 3 de dezembro próximo. Dia 2 de dezembro. Dia 2, quarta-feira próxima. Dia 2 de dezembro próximo. Dia 2, ficando, dia 2 de dezembro próximo. Vamos começar. O primeiro pedido de sustentação oral é o 5 da pauta. É o 2020-001 30.253. É da
do Dr. Sérgio Lucas. Há um pedido de sustentação oral do Dr. Alexandre Porto de Araújo. São os embargos infringentes e de nulidade. Como embargante, Francine França de Souza. Pedido de preferência, conforme já ressaltado, Dr. Alexandre. Com a palavra, o relator, Dr. Sérgio Lucas. Processo 5 da pauta. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhores colegas juízes convocados, senhores advogados, senhores servidores de justiça, senhor procurador-geral de justiça, reiterando os votos de parabéns. Agora, ainda não tinha dado bom dia, desembargador Roberto Porto, estou vendo aqui. Senhor doutor Alexandre Porto, o senhor dispensa o relatório? Pois não, excelência. Então, está com a palavra, doutor. Pois não. Senhor presidente desta Igreja Corte, senhores desembargadores membros, gostaria de saudar a todos. Doutor Manuel Cabral, uma saudação especial a Vossa Excelência, tendo em vista ter sido agraciado pelos votos do colega e pela nomeação mais que merecida para o cargo que está exercendo. Para os eventuários, na pessoa da doutora Andréa e todos os colegas advogados que aqui se encontram. Estes embargos infringentes, excelências, tem como parte Francine França de Souza e Ivanildo de Jesus Santos Júnior. São advogados e que foram condenados em primeiro grau pelo crime de estelionato em continuidade delitiva. Do que trata a acusação? Segundo a acusação, eles teriam se apropriado de indenizações concedidas pela Justiça a seus constituintes. Vejamos, os advogados, ficou bem demonstrado nos autos, eles foram contratados, procurados pelas supostas vítimas, para que ajuizassem as ações nos juizados penal ou na justiça comum. Desculpa a interrupção. Não é convergente, não, o processo, doutor Sérgio. Parece que só tem a sustentação. Doutor Luiz, o problema é que somente 3 pessoas, além do relator, mais 2 pessoas somente votaram. Somente 2 membros votaram. Pelo menos aqui. Entendi. Pelo meu controle. Você confirmaria os votos aí? Pode continuar, doutor Alexandre. Pois não, doutor. Então, veja, os clientes, então, ao constituir esses advogados, eles não desembolsaram nenhuma quantia. Ou seja, aquele contrato de risco, como é um contrato bastante comum na vida dos advogados. Muitos advogados que fazem juizado, que fazem as ações cíveis, trabalhistas, trabalham dessa forma. O cliente não tem a verba para pagar naquele momento os honorários e eles acertam, geralmente, muitas das vezes, para que o recebimento desses honorários seja feito com a posterior indenização. Aí os senhores me perguntam, no caso em espécie, no caso específico aqui, caso não houvesse êxito na indenização, nenhuma verba de honorário seria paga pelas partes, como não foi. Até porque todas as ações foram exitosas. Os nomes foram retirados, os nomes dessas supostas vítimas foram retirados dos rastros de proteção e de negativação, melhor dizendo. A prova testemunhal, excelências, indica que as ações foram ajuizadas pelos recorrentes. Todas as ações para essas supostas vítimas foram, de fato, ajuizadas. Os seus nomes foram retirados dos cadastros de negativação. Então, eles tiveram os nomes, como vulgarmente se conhece, foram limpos os nomes deles. Ou seja, os serviços advocatícios, de fato, foram prestados.
É importante destacar, excelências, que a tabela da OAB, a OAB tem a tabela de honorários. E essa tabela, ela versa sobre o mínimo que o advogado deve cobrar, para evitar aqueles honorários aviltantes, como são conhecidos. Então, a tabela diz, você não pode cobrar abaixo disso aqui. Acima disso aqui, fica a seu critério com o cliente. E, no caso em espécie, específico aqui que a gente está tratando, os honorários eram cobrados no montante de 12 mil reais. Nós pudemos até, como bem dito pelo desembargador Edson Ulisses, quando do voto divergente, podemos até questionar a moralidade. Esses contratos podem até ser imorais pelo valor que foi cobrado, jamais ilegais. Serviço furtado. Quando a gente trata de estelionato, a gente trata do binômio. Vantagem ilícita atrelada, inevitavelmente, ao prejuízo alheio. A vantagem seria ilícita se o serviço não tivesse sido prestado. Os advogados ajuizaram e ganharam as ações. Os advogados prestaram o serviço. E eu iria além. Em caso de condenação e restituição dos valores a esses clientes, quem teria obtido a vantagem ilícita? O advogado que trabalhou, ganhou a ação e limpou o nome desses clientes? Ou o cliente que teve seu nome limpo, que obteve isso na ação e não pagou absolutamente nada? Porque a condenação exige que os montantes arrecadados quando da sentença sejam devolvidos na íntegra às partes, às supostas vítimas. Então, essas vítimas iriam receber o dinheiro de volta, sem gastar um centavo e tendo ganho, retirado seu nome do Serasa do SPC. Então, ao meu ver, a vantagem seria ilícita se as supostas vítimas tivessem, além de ter logrado o êxito no processo, recebido esses valores de volta. Eu gostaria de ressaltar também que essa questão em espécie, ela ultrapassa, senhores, a esfera penal. A discussão sobre o valor cobrado, a título de verba honorária, assim como a ausência de possíveis esclarecimentos alegados, ela pode ter realmente até questionado, como dito anteriormente pelo desembargador Diógenes e o desembargador Edson também, uma questão de fundo moral e de ética dos profissionais. Quem poderia dissolver essa questão, resolver essa questão? Essa questão deveria ter sido debatida na área civil, a nível de indenização, cobrança, o que for, ou, mais corretamente, a nível de conselho de ética da OAB. Se o valor foi alto para uma causa para retirar nome de SPC e de Serasa, isso é questão para ser debatido dentro da OAB. No caso específico, no nosso caso aqui que a gente está tratando de um crime de estelionato. Um crime de estelionato em continuidade delitiva, que foram vários clientes, tendo que o advogado trabalhou. Então, esse caso deveria ser tratado a nível ético, no Conselho de Ética da OAB, ou na seara civil, mas jamais no âmbito criminal. Por quê? Porque o crime de estelionato exige, ele não faculta, ele exige a presença do binômio. Prejuízo alheio, vantagem ilícita. Aí, nós também temos como fundamento, para tanto, o elemento subjetivo atinente ao dolo. Ele consiste, excelências, na vontade livre e consciente de enganar, sendo que não há como se falar em obtenção de vantagem ilícita, pois os honorários consistem no direito do advogado. O advogado trabalhou, tem direito aos honorários. Então, qual seria a vantagem ilícita presente nesse caso?
a vantagem obtida pelos réus é lícita e é devida também, né, com relação a todas as vítimas, o que afasta a tipicidade do delito no qual os recorrentes foram condenados, sob pena de favorecer os acusados, e aí sim fazer com que os acusados não, as pretensas vítimas, e diante da possibilidade de as vítimas sim obterem uma vantagem ilícita, é que a defesa pede que a decisão seja reformada nos termos do voto divergente proferido pelo desembargador Edson Ulisses na Câmara Criminal, quando da apelação da sentença. Então, a defesa pede, excelências, que, com base na atipicidade da conduta, os acusados sejam absolvidos, por que a tipicidade? Pela ausência do binômio exigido pelo tipo penal, qual seja vantagem ilícita em detrimento do prejuízo alheio. A vítima teve prejuízo, a vítima conseguiu lograr êxito nas ações, todas as vítimas conseguiram lograr êxito nas ações de retirada dos órgãos de proteção. Vantagem ilícita, como encarar como uma vantagem ilícita um serviço de fato prestado pelo advogado. O advogado ajuizou a ação. Se o cliente tivesse pago, o advogado não tivesse ajuizado a ação, aí sim, senhores desembargadores, a gente teria uma vantagem ilícita, um prejuízo alheio. Mas o serviço foi prestado. Se o montante o valor cobrado a título de honorários foi alto para o tipo de ação a ser ajuizada, isso é uma coisa a ser discutida no Conselho de Ética da OAB. A instituição que pode discutir esse tema é a OAB, é o Conselho de Ética da OAB. Até porque a nossa tabela de honorários, lá da ordem, ela estipula, como eu disse anteriormente, um valor mínimo, e não o teto. Então, tendo em vista que a defesa entende e o voto vencido também robusteceu esses argumentos trazidos pela defesa, e não houve que a conduta é atípica, por não se enquadrar no tipo penal, é que pede que a decisão seja reformada para que sejam os acusados, os recorrentes, absolvidos do crime de estelionato e da continuidade delitiva apresentados na sentença decisória de primeiro grau. Posto isso, me despeço dos senhores e agradeço a atenção de todos. Senhor relator. Doutor Sérgio Lucas, o senhor está com áudio. Liga o áudio. Doutor Sérgio Lucas, um técnico já vai aí na sala. Parece que o doutor Sérgio está com problema, né? Então vamos passar ao processo seguinte, doutor Alexandre. Vamos aguardar que atualize a situação dele, fica suspenso e voltamos em seguida. Eu aguardo, para não parar, vamos ao processo seguinte da pauta, certo? Eu anuncio em seguida o número 1 da pauta,
é da minha relatoria, 2020 001 074 38. Há um pedido de sustentação do Dr. Glover Rubio dos Santos Castro. Eu indago do ilustre advogado se dispensa a leitura do relatório. Dr. Glover, dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Então, pode fazer uso da palavra, doutor Glover, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, está presidindo essa sentada, doutor Alberto, saúdo, em nome do qual saúdo os demais desembargadores presentes, saudando também aqui os juízes convocados, na pessoa do doutor Sérgio Lucas. Meu abraço especial ao doutor Machado, procurador-geral de Justiça, serventuários deste tribunal, a pessoa de Andréia e colegas advogados. Trata-se, senhores, de uma revisão criminal que apurou-se no crime de origem, no feito de origem, o crime de roubo qualificado ocorrido entre agosto e setembro de 2007. O revisionando foi condenado por roubo qualificado em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Estabeleceu-se na sentença de primeiro grau a pena de 67 anos e 9 meses. O corréu, o qual respondeu o mesmo processo, também respondendo os mesmos crimes, o senhor Luzinário, entrou com apelação criminal, a qual foi julgada por este tribunal, mediante apelação, sendo conduzido o voto do relator, doutor Edson Ulisses. Naquela oportunidade, foi provido parcialmente a apelação, reduzindo a pena do réu Luzinário, que é o corréu do revisionando aqui, reduzindo a pena dele de 119 anos para 15 anos. Uma vez que o doutor Edson Ulisses reconheceu o crime continuado, afastando o concurso material, afastando também o crime de porte ilegal de arma, uma vez que já foi utilizado para incremento do roubo qualificado. Então, o Edson afasta o bis in idem e fez a dosimetria da pena, reduzindo a pena base, fixando mais perto do mínimo legal. Em suma, doutores, o caso é o mesmo, onde esses roubos se deram sobre a mesma natureza, o mesmo modus operandi, a qualidade de espaço e tempo. Diante disso, a defesa requer, ante o princípio da isonomia, que se dê o mesmo tratamento que foi dado ao corréu, ou seja, que se afaste, e aí a defesa pontua que concorda a Procuradoria de Justiça nesse ponto, uma vez que é pelo afastamento do crime de porte ilegal de arma de fogo, porque o réu já foi condenado pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, não sendo possível ser incriminado por 2 vezes, sendo a incrementadora do tipo penal do artigo 157, que é o roubo qualificado, e sendo, mais uma vez, pelo porte de arma de fogo. Primeiro pedido da defesa. A defesa segue estabelecendo que, de igual modo, pela mesma natureza e pelos mesmos fundamentos, devem ser afastados o crime de quadrilha armada, pela mesma lógica. Ora, réu já foi condenado pelo crime de roubo qualificado com uso de arma de fogo, não sendo possível ser um bis in idem incriminado novamente pelo crime de quadrilha armada. Então, desses 2 aspectos,
o réu se utiliza dos mesmos fundamentos. Caminhando para a discussão sine qua non desse processo, que é o reconhecimento do crime continuado, afastando o concurso material, peço venha às doutoras e os doutores para ler trecho do acórdão da apelação criminal da relatoria do doutor Edson Ulisses, é a apelação criminal 2010-00-305-127-127, que tratou do mesmo fato, é o mesmo processo, derivado do processo de origem lá de Cedro, de São João. O voto do relator. Aplicado na sentença fustigada na dosimetria do crime de roubo, de forma que ficará restrito, ao final, nos somatórios das penas de crime de roubo e de quadrilha. Nesse aspecto, doutores, a defesa pede, mais uma vez, a utilização do princípio da isonomia, uma vez que o caso é o mesmo. Este caso foi julgado pela Câmara Criminal e foi reconhecido por unanimidade se tratar aqui de um crime continuado, afastando o concurso material aplicado na sentença de primeiro grau. Olha, estamos, doutores, falando de uma redução, no caso do Corréu, de 119 anos para 15 anos. É uma redução de toda uma vida. Nesse aspecto, revisionando aqui, ele teve aplicado uma pena de 67 anos, sendo reconhecido por esta corte que não há o concurso material a se aplicar o crime continuado, reduzindo diametralmente essa pena. Por fim, doutores, espero que essa corte redimensione a pena base fixada, uma vez que não há elemento para exasperar, não há elementos concretos nos autos para jogar esta pena tão longe do mínimo legal, devendo ela, assim como fez a relatoria do Dr. Edson Ulisses, ser aplicada no mínimo legal. Há de se notar também o que diz a norma aplicada ao artigo 580 do Código Penal, do Código Processual Penal, que no caso menciona, no caso de concurso Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundados em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os demais. Nesse caso, Excelência, estamos tratando aqui de matéria de direito. Não há discussão de matéria fática. O revisionando aqui não questiona se houve autoria, se houve uma materialidade. Não. Se questiona exclusivamente matéria de direito, onde se persegue o afastamento do bis in idem, ante o princípio da construção, ou seja, o princípio da absorção. Uma vez que uma pessoa já é condenada por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo, não pode, da mesma forma, ser condenada pelo porte ilegal dessa mesma arma de fogo. Nesse aspecto, a Procuradoria-Geral de Justiça concorda com a defesa, esclarecendo no seu parecer que deve ser afastado o crime de porte ilegal de arma de fogo. A defesa vai além e requer aos senhores, ante o princípio da isonomia, que seja afastado o concurso material, uma vez que existem nos autos todas as características normativas do crime continuado. Foi o mesmo modus operandi, um curto espaço de tempo. E esse crime
já foi reconhecido por este tribunal na Câmara Criminal como sendo crime continuado. Portanto, a defesa assim requer que se dê o mesmo tratamento ao réu, esculpido no artigo 580 do CPP, por ser matéria exclusivamente de direito. Lembrando, o ilustre, e aqui eu já me encaminho para o fim, doutores, o ilustre pensador Vitor Hugo, que diz que a primeira igualdade é a justiça. Nesse sentido, o revisionando clama aos senhores justiça, apenas justiça. Pede deferimento, presidente. Senhores julgadores, eu afirmo que o voto se encontra à disposição de todos, já foi devidamente lançado, está à disposição especialmente da parte autora da ação e do Ministério Público, e eu peço vênia, então, para ler a ementa, que ela se encontra disposta de forma bem elucidativa. Está vazada nos seguintes termos: revisão criminal, réu condenado, sob as sanções do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 4 e 5, 6 vezes, e artigo 288, parágrafo único, combinado com o artigo 69 do Código Penal, combinado com o artigo 16, caput, da Lei 10.628 de 2003. Pleito revisional, dânio do artigo 600, inciso 1, do Digesto Processual Penal. Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei, do que se refere à acumulação de penas em relação ao crime de roubo qualificado por emprego de arma e crime de quadrilha armada. Improcedência. Independência e autonomia dos delitos. Possibilidade de cumulação. Inexistência de bis in idem. Precedentes jurisprudenciais. Aplicação do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de uso restrito pelo delito de roubo majorado. Não acolhimento. Momento consumativo diverso. Crimes distintos e autônomos. Precedentes desta Corte. Concurso de crimes configurado. Impossibilidade de aplicar. Possibilidade de aplicar, deixa eu. Deu problema aqui no meu computador, um minutinho só. Impossibilidade de aplicar, continuando. Impossibilidade de aplicar continuidade delitiva. Circunstâncias judiciais valoradas devidamente. Discricionariedade do julgador. Autorização para distanciamento do mínimo legal. Quantum de acordo com os preceitos de proporcionalidade e inadmissibilidade da ação rescisória interposta. Mera pretensão do recorrente em ver rediscutida matéria examinada no curso da ação penal transitada em julgado. Não verificada qualquer das hipóteses fundamentacionais. Com essas considerações, eu sou pelo conhecimento e improvimento do pleito revisional. Ponho em votação, observo aqui que já há uma votação substancial e não vejo aqui o voto do desembargador Luiz Antônio. Tem, já. Já votou, né? Porque não está aparecendo aqui. Então, está unânime, né? Então, por unanimidade, pelo conhecimento e improvimento do pleito revisional. Eu indago da doutora Andréa se a situação de áudio e vídeo do doutor Sérgio Lucas já está normal. Presidente, por favor, só para ele testar, doutor Sérgio Lucas. Doutor Sérgio Lucas, está nos ouvindo? Fale aí para a gente ouvir. Ainda não. André está na sala com ele, presidente. Ele está com problema de áudio ainda, né? Ainda está. André Então, está lá na sala. Doutor Alexandre, mais um pouco de paciência, vamos seguir adiante e vamos depois
o processo do qual o senhor participa. Eu anuncio o 2 da pauta. O 2 da pauta, que é da relatoria da doutora Beth Samara Rocha Macedo. É o 2020-001-20449. Há um pedido de sustentação oral do doutor Saulo Henrique Silva Caldas. Com a palavra, a relatora, doutora Beth Samara. É o 2 da pauta. Saúdo essa egregia Câmara, essa egregia Corte, na pessoa do seu presidente, desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite. Saúdo o Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral, os colegas juízes convocados, senhores advogados, doutor Saulo, serventuários na pessoa da doutora Andréia. Indago do doutor Saulo Henrique se ele pretende a leitura do relatório ou dispensa. Dispensa a leitura, excelência. Pois não, doutor Saulo. Então, o senhor está com a palavra. Obrigado. Saudar esse colegiado, na pessoa do presidente, doutor Berto Romeu, que está presidindo esse ato, e da eminente relatora, a juíza convocada, a doutora Beth Samara, em nome dos quais eu quero dirigir a palavra a todas as vossas excelências que estão participando desse ato, desse julgamento. Quero também saudar o nobre Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Cabral, dizer que é uma honra participar desse ato aqui com vossa excelência, representando aí o Ministério Público, os colegas advogados e aqueles que eventualmente estejam assistindo a essa sessão, aonde estejam. Quero saudar a todos, o serventuário da Justiça também. Enfim, excelências, essa se trata de uma revisão criminal, foi um delito que, infelizmente, foi imputado a um advogado, o autor dessa revisão, e confesso para vossas excelências que, estudando os autos, eu quero ser bastante breve nisso, eu verifiquei que, na origem, o processo foi o 2012, 201.00.309, eu detectei que o principal ponto que traz a essa revisão é que foi protestada por uma prova emprestada, testemunhal, a defesa fez esse requerimento e foi deferida pela juíza de primeiro grau essa prova emprestada, testemunhal, que seria emprestada do processo 2012-201, trâmite na primeira vara criminal, 031. Quer dizer, essa prova foi deferida em audiência. Essa audiência aconteceu no dia 28 de novembro de 2012, aproximadamente 8 anos atrás. No entanto, esta prova nunca foi juntada aos autos. E mais, as duas testemunhas arroladas pela defesa, as únicas que foram arroladas pela defesa, como existiram 2 processos criminais contra o advogado, envolvendo essas mesmas testemunhas, foi dispensada novas oitivas no processo de origem dessa revisão, que é o 2012, 201.00.309, né? A sentença condenatória que está em revisão aqui e foi ratificada pelo Egresso Tribunal de Justiça de Sergipe no acórdão 6478/2015, é do processo 309 de 2012. E a prova emprestada era do 312 de 2012, lá no primeiro grau. Foi deferida em audiência, não foi juntada aos autos, o processo foi sentenciado sem a prova deferida pela defesa, para a defesa, e se na condenação justamente que o réu não fez prova de que efetuou o pagamento do dinheiro que era devido aos seus constituintes à época, então vítimas desse processo. Esse é um processo de apropriação indébita de valores de uma indenização trabalhista, que foi resvalado na ação penal por supostamente o advogado não ter repassado esses valores para os clientes. Quer dizer, uma prova fundamental, deferida pelo juízo, não foi juntada pelo cartório aos autos, do mesmo juízo que ela foi produzida, diga-se de passagem,
porque os dois processos em questão aí, mencionados aqui, Excelência, eles tramitaram no mesmo juízo de direito, na primeira vara criminal. Foi determinada essa juntada e, infelizmente, quando a da prolação da sentença em primeiro grau, esse cesseamento de defesa foi engolido. Infelizmente, por uma questão aí que eu entendo que houve excesso de demanda, excesso de análise, acaba passando alguns detalhes. Isso é completamente comum, não quero aqui dizer que houve desídia de quem quer que seja. Mas acabou que passou isso também no julgamento da apelação. E aí, a questão, que é de ordem pública, porque se trata de um cesseamento de defesa grotesco, né? Uma prova deferida pelo próprio juízo, não ser juntada aos autos, e o processo ser sentenciado condenando o réu. O prejuízo é claro. Há a violação expressa do Instituto da Ampla Defesa, do princípio desse processo. E ele foi ratificado em segundo grau. Infelizmente, essa nulidade passou em habeas, até pelo julgamento da apelação. Então, por força do artigo 621, inciso 1º e 3º do Código de Processo Penal, é cabível a revisão para, sim, nulificar essa decisão condenatória. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que as testemunhas, Excelência, cuja prova se pediu empréstimo, elas foram processadas na época por falso testemunho, e isso constava da denúncia do Ministério Público. Quer dizer, foi um fato abordado. Só que o judiciário, no processo próprio de falso testemunho, absolveu as testemunhas, por não ficar provado que elas mentiram sobre a confecção, olha bem, dos recibos em que o advogado teria entregue às vítimas ou ao judiciário como prova de que ele efetuou o pagamento dos valores da indenização. Então, assim, se trata de uma prova, Excelência, substancial, e eu prestei atenção, e nessa revisional, doutor Alberto Samara, me permita, se apontou a violação do artigo 156 do Código Penal, que a prova incube o ônus da prova. Esse artigo que foi expressamente citado na inicial dessa revisão criminal. No inciso 3º, se diz que o juiz poderá, e aí entendo que nesse caso é um poder de dever, aí é uma interpretação que a defesa está trazendo a Vossas Excelências para discutir essa questão. Num caso como esse, se trata de um poder de dever. Poderá efetuar alguma diligência para dirimir ponto relevante. Veja bem, quando as vítimas dizem, não recebi o dinheiro e esse recibo aí com a minha assinatura, a assinatura só está no verso, não está na frente. Esse recibo é falso. Se elas dizem isso, se elas negam o conteúdo material do recibo, data máxima vênia, seria o caso, inclusive de ofício, por força do artigo 147 do Código de Processo Penal, de se instaurar um incidente de falsidade. E esse documento está nos autos da ação penal, produzido pela defesa, a prova, e essa prova foi ignorada com base única e exclusivamente, Excelência, na palavra da vítima. São 6 pessoas de uma mesma ação. Era uma ação com pluralidade de autores na esfera trabalhista que dizem que não receberam o dinheiro. E aí a gente vai entrar nessa questão? Não, mas a gente pode discutir aqui na revisional se realmente está contrária à prova dos autos, à decisão. A prova dos autos, que foi considerada na decisão única e exclusivamente, foi a palavra da vítima. E uma testemunha também, ouvida a posição do testemunho, que diz que não, que as vítimas noticiaram, ou seja, a testemunha de ouvir dizer. Por outro lado, foram dispensadas, deixou-se de acostar, e aí seria uma nulidade absoluta da processamento de defesa, a prova emprestada testemunhal, que em tese seria falsa, mas que o judiciário sergipano absolveu, e essa revisão traz a sentença, que é posterior à sentença condenatória. A sentença que absolve as testemunhas de falso testemunho, ela é posterior ao trânsito de julgado. Então, esse documento é novo, relacionado ao fato do julgamento da sentença que se está revisando aqui, e foi trazido também em escolta da inicial dessa revisão criminal. Então, esse é o panorama, Excelências, da revisional. O que se pede é que seja desconstituída a sentença condenatória por qualquer desses argumentos. Por violação do artigo 156 do Código de Processo, pelo ônus da prova, né, porque foi pedida
para que as vítimas levaram suas versões, confrontadas com o recibo, negaram que receberam, não houve instauração do incidente de falsidade, ainda que de ofício, excelência, pelo juiz, porque está no artigo 147 do Código de Processo Penal. Lembrando, essa sentença veio no ano de 2012. Naquela época não tinha lei anticrime, que dava certos poderes do juiz de ofício determinar produção probatória. Era o princípio do impulso, era o princípio da real, que se discutia naqueles períodos, eram aplicáveis. Então, o que temos esse panorama? O recibo foi entregue pela defesa técnica para provar que houve pagamento, ou seja, que não houve uma proteção indébita. As vítimas negam o conteúdo do material, não se instaura um incidente de falsidade e, pior ainda, excelências, além de não instaurar um incidente de falsidade, a única prova que a defesa protestou foi a testemunhal, além do documento, né, que foi juntado. Essa prova foi deferida, não foi parar nos autos. O processo foi julgado sem isso. E eu queria trazer para Vossa Excelência uma informação. O termo de audiência é do dia 28/11/2018 e dizendo para o cartório juntar essas provas. Concordou a defesa com o depoimento de aprestado, ratificando a prova lá produzida no processo 312/2012. Juntar o depoimento para tendo concordado com a regra do Ministério Público. Em seguida, dou por encerrada a instrução e determino que sejam juntadas aos autos essas provas. Então, veja, essa é uma nulidade que se está trazendo à baila, né, uma matéria de ordem pública. Eu gostaria de pedir vênia para dizer isso, a eminente, inclusive, relatora, porque eu não redigi essa petição inicial, o próprio colega, a própria, e o curso. Mas como a matéria de ordem pública aqui é uma sustentação oral, com ampla defesa, eu estou trazendo essa matéria para que Vossa Excelência tome conhecimento. O tribunal pode fazer isso, tomar conhecimento de uma nulidade por cessamento de defesa, por se deixar de se juntar aos autos, cartoriariamente, prova produzida e deferida, protestada e deferida pelo juízo do primeiro grau. Então, eu estou pedindo a Vossas Excelências que seja conhecida e, nesse caso, dado provimento a esta... seja conhecida e dado provimento a essa regional para, anular o processo desde o ato que deferiu a juntada da prova testemunhal, ou seja, desde o dia 28/11/2012, e eu faço como questão preliminar nesta regional em sede de sustentação oral, registrando aqui na gravação para eventuais embargos ou pré-questionamento de matérias de violação da lei federal perante o Superior Tribunal de Justiça, e com relação ao que foi trazido e discutido por escrito na inicial, apontando-se a violação aí do artigo 156 do Código de Processo Penal com relação a pontos de prova, as vítimas não provaram o que alegaram e o material probatório produzido pela defesa documental não houve prova que eram falsos e foram desconsiderados por completo nas decisões de primeiro e de segundo grau, como prova de que não houve uma apropriação indevida de valor pelo advogado que ora para a revisão. Esses são os fundamentos, Excelência, dessa revisional que eu peço o agasalho da Corte. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Senhora relatora. Bem, eu vou pedir vênia ao senhor presidente para ler um pedacinho do pedido constante da ação revisional, onde o pedido dele sustenta em tese que o julgamento se deu de forma contrária à prova produzida nos autos e traz argumento da existência de prova nova consistente na absolvição, processo 2017-203-456, de testemunhas de defesa que foram denunciadas pelo delito de falso testemunho na ação penal 2012-201-00-309. Portanto, pretende a absolvição, argumentando que as testemunhas Williams e Lucélia merecem credibilidade por serem autênticas e verdadeiras, uma vez que foram absolvidas por crime de falso testemunho. As mencionadas testemunhas confirmam que o revisionante efetuou o pagamento às supostas vítimas, o que não foi considerado. Argumenta, por fim, que a condenação se deu em contrariedade às provas produzidas nos autos,
tendo em vista que foi considerado recibo assinado pelas vítimas. Então, esse foi o pedido formulado na ação revisional, conforme o nobre Causídio trouxe nesse momento, que a petição não foi confeccionada por ele, pela própria parte, então, portanto, ele complementa, entendendo que seria de matéria de ordem pública. Na análise do voto, também de forma bem resumida, senhor presidente, para não cansá-los, uma vez que ele está todo consta do voto na íntegra, a análise feita em relação ao pedido que foi trazido na ação revisional, ela analisa, na realidade, com relação à existência de prova nova, esta consistiria em novas declarações de testemunhas de defesa decorrentes de interrogatório na ação penal 2016-203-00456, confirmando terem visto o revisionante à época, empregador dessas testemunhas, William e Lucélia, efetuar pagamentos às clientes. Aí, nesse ponto, existem duas questões a considerar. As novas declarações trazidas pelo revisionante não esclarecem a quem os pagamentos teriam sido realizados, de modo que não se sabe se os recebedores coincidem com as vítimas da apropriação indébita. Além disso, entendo que não são as declarações das vítimas que foram uníssonas em afirmar que não receberam os valores e que assinaram um documento com o verso em branco, que posteriormente foi transformado em recibo. Então, dessa forma, o entendimento do voto, manifestado no voto, foi no sentido de que, ao contrário do que foi sustentado pelo revisante, a prova nova encartada na justificação judicial não tem o condão de se sobrepor e desconstituir o conjunto probatório que lastreou a condenação. Cabe salientar ainda que a prova nova constituída não é cristalina e não tem o condão de invalidar os julgamentos pretéritos, mormente se verificando que a decisão condenatória confirmada pelo colegiado resultou da conjugação dos elementos de prova validamente produzidos na investigação e no curso do processo penal. Então, senhor presidente, desta forma, peço vênia agora para a leitura da ementa. Revisão criminal, apropriação indébita, alegação de condenação contrária à prova dos autos, pois não teria considerado a existência dos recibos das vítimas. Inacolhimento, provas avaliadas em primeiro e segundo grau de jurisdição. Impossibilidade de revolvimento probatório em sede de revisão criminal. Alegação de existência de prova nova. Inacolhimento, declarações de testemunhas de acusação que não são suficientes para modificar o julgado. Declarações que não demonstram quem teria recebido os valores a título de pagamento, além de restarem isoladas no conceito probante. O voto foi pela manutenção do acórdão e pela improcedência da revisão criminal, pontuando mais uma vez que houve uma alteração do pedido durante a sustentação, que não houve objeto de pedido das nulidades com relação à não produção dessa prova na oportunidade, que a matéria trazida na revisão criminal foi toda analisada e que não se constituiria em matéria de ordem pública o ponto trazido em sustentação oral agora. Então, é como voto, senhor presidente. Em discussão e votação, eu observo aqui que os votos eletronicamente já estão lançados, mas algum membro que queira se manifestar? Então, vou anunciar o resultado. Senhor presidente, eu inicialmente cumprimentando o doutor Manuel Cabral Machado, seja muito bem-vindo. Sua primeira sessão aqui junto ao Tribunal Pleno. Eu acompanho integralmente o voto da doutora Beth Samara. Nós estamos aqui em sede de revisão criminal. Ela analisou muito bem. Vou entrar no resultado. Senhor presidente, Pois não? pela ordem, era só para aproveitar e declarar o acompanhamento e Então, aguarde que logo vamos voltar ao processo do qual o senhor é relator. Então, posso anunciar o resultado. Então, a revisão criminal está sendo julgada improcedente, à unanimidade nos termos do voto da relatora. Agora, já atestada a qualidade de áudio e som
do Dr. Sérgio Lucas. Vamos voltar ao processo 5 da pauta, que foi interrompido exatamente quando ele iria começar a proferir o seu voto. Com a palavra, o doutor Alexandre Porto já está sintonizado? Está sim. Sim, senhor Excelência, já me encontro aqui. Então vamos ao voto do doutor Sérgio Menezes e Lucas. Com a palavra, doutor Sérgio. Reiterando as saudações de antes, pedindo as minhas desculpas por esse problema técnico, vou ler o voto que creio estar bastante sucinto e suficiente em meu entendimento. Entendo que a razão está com o voto vencido dos desembargadores Ulisses. Os embargantes foram condenados criminalmente pelo crime de estelionato, porque foi acolhida a acusação de que os réus, na qualidade de advogados, teriam firmado contratos de prestação de serviços advocatícios com as vítimas para promover a retirada de seus nomes do serviço de proteção ao crédito, mas, aproveitando-se da baixa escolaridade das mesmas e com a intenção de auferirem vantagem ilícita, apropriaram-se das indenizações decorrentes dos processos sem o conhecimento dos ofendidos. A apelação manteve a condenação pelo crime de estelionato na forma do voto condutor do excelente senhor desembargador Diógenes Barreto, que concluiu pelo parcial provimento do apelo, no sentido de absolver os réus pela prática do crime em relação às vítimas, Adilmo dos Santos, Daisilane dos Santos e José Leonardo dos Santos, por atipicidade da conduta, sob o entendimento da ausência do requisito objetivo atinente à obtenção da vantagem ilícita, assim como a constatação do prejuízo patrimonial alheio, mantendo a condenação com relação às vítimas Edivânia dos Santos Menezes, Jailton Santos da Conceição e Maria Sônia Costa da Silva. O senhor deputado Edson Ulisses proferiu voto vencido, tem um pequeno erro material, onde acolheu a tese de absolvição, porque entendeu que a vantagem obtida pelos réus é lícita. Entendeu que a vantagem pelos réus é indevida com relação a todas as vítimas, basta a tipicidade do delito no qual os recorrentes foram condenados. Verificando a prova testemunhal encartada nos autos, o voto vencido atinou para o fato de que, muito embora as vítimas tenham baixo grau de escolaridade, todas estas, com exceção de Jailton Santos da Conceição e Maria Sônia Costa e Silva, lavraram contrato de honorários advocatícios escrito, através do qual ficou consignada a cláusula do valor dos serviços no quanto de R$12.000. Devendo ficar destacado que o contrato e a procuração subscritos pela senhora Edivânia dos Santos Menezes estão consignados às folhas 197 e 198 do processo materializado. Isto, para mim, já é o suficiente, porque a segunda Câmara Criminal do TJSE, segunda Câmara Civil do TJSE, tem considerado válidos contratos bancários particulares firmados por analfabetos, inclusive, por vezes, ainda aplica a pena de má-fé aos autores analfabetos por alterarem a verdade dos fatos. E eu trago aqui a decisão de uma apelação civil, que eu peço permissão para não ler, até porque está no voto disponibilizado, que é da Lavra, é a apelação civil número 2020-008-07716, número único 00283162019-250040, da Câmara Civil, Tribunal de Justiça de Sergipe, tem como relator o senhor desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite, julgado em 15 de setembro de 2020. Em outra apelação, da Lavra do excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, também considerando a existência de débito e a inexistência de danos morais, considerando válido o instrumento contratual, trata da apelação civil 2020-008-245, de relatoria do senador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, de 12 de setembro de 2020. Assim, a baixa instrução não é motivo para induzir ao crime de estelionato. Assegure-se aqui que o contrato firmado foi contrato de risco,
como registrado aqui pelo seu advogado, em sua sustentação oral, em que poderia haver somente ganho para o cliente, que o advogado tem o direito de fixar os valores do seu serviço. Correndo os autos, é fácil verificar que os serviços advocatícios contratados foram efetivamente prestados, pelo que é devida a verba honorária. Tem aqui o Estatuto da OAB, os artigos 22 e 24, que eu peço permissão para não lê-los, não tem razão, isso trata do conhecimento de todos. Neste partido, uma vez que o advogado pode cobrar pelos seus os serviços foram efetivamente prestados, não encontro meios de emoldurar a conduta dos embargantes na tipicidade do crime de estelionato, nem de nenhum outro, sendo a questão exclusivamente civil ou administrativa, como respeitado pelo banco vencido dos embargantes, o qual eu passo a lei. Disse então o desembargador, a análise depurada dos fatos faz crer que a hipótese aqui contemplada ultrapassa a esfera penal, pois a discussão acerca do valor cobrado para a percepção da verba honorária, assim como a ausência de esclarecimento quanto às cláusulas contratuais contempladas no contrato de honorários advocatícios, tem como questão de fundo a moral e da ética dos profissionais denunciados na ação penal originária deste apelo. Portanto, a demanda em epígrafe se trata de matéria a ser discutida na esfera civil e administrativa, junto ao órgão de classe, no caso a OAB, já que a própria recorrente, Francine, afirma em juízo que a regra era que a gente fazia um contrato de 12 mil quando de grande causa, e que a cláusula é que o contrato é no valor de 12 mil para os 3 pedidos que eu faço. De modo que as indenizações que foram concedidas até o valor contratado seriam captadas por estes advogados da íntegra, sendo por eles afirmado que as diferenças a menor não seriam cobradas dos contratantes. Ou seja, em caso de procedência da pretensão indenizatória em valor inferior aos 12 mil cobrados pelos advogados, valor algum seria auferido pelas vítimas, o que pode ser moralmente questionado, mas não penalmente. Por outro lado, há de ser destacado que o proveito foi colhido pelas vítimas na medida em que tiveram seus nomes excluídos dos cadastros de devedores, de modo que não assiste às vítimas a alegarem ilegalidade alguma, sob pena de se valerem da própria torpeza nas situações como tais, devendo ficar registrado que o contrato celebrado entre pessoas maiores e capazes não há de ser discutido na seara criminal, mas na seara civil, que discutirá a matéria estabelecida nos pactos formulados pelos envolvidos, sejam verbais, sejam escritos. Em comentário, artigo 171 do Código Penal Brasileiro, o Procurador de Justiça Mineiro Rogério Greco, no Código Penal Comentado, editora Ímpetos, 2008, página 754 a 755, afirmou com muita propriedade: o crime de estelionato é regido pelo binômio vantagem ilícita, prejuízo alheio. A conduta do agente, portanto, deve ser dirigida à vantagem ilícita em prejuízo alheio. Assim, de acordo com a regra legal, a primeira indagação seria no sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, o contrário a ele. Se a vantagem perseguida pelo agente fosse lícita, o fato poderia ser desclassificado para outra infração penal, a exemplo do crime de exercício arbitrário das próprias razões. O voto vencido também trouxe precedentes e aqui em campo. A apelação criminal, crime de estelionato, a tipicidade na conduta dos acusados, obtenção de vantagem ilícita não comprovada. Se a prova produzida nos autos é precária, suscitando dúvidas quanto ao fato dos acusados terem ofendido vantagem ilícita, deve-se decretar a absolvição por atipicidade na conduta. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apelação criminal 1.062.12.0028745001, relator desembargador Paulo César Dias, Terceira Câmara Criminal, julgamento em 5 de fevereiro de 2019, publicação da súmula em 15 de fevereiro de 2019. Uma outra, apelação criminal, crimes contra o patrimônio público, estelionato, réu denunciado sanções de um certo
O crime de estelionato é uma outra operação criminal que eu vou pedir permissão para não descansar, até porque está disponibilizado no voto, senhor presidente. Diante do exposto, retorno, não vislumbra a presença do elemento subjetivo do dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticar o engano das vítimas, não havendo obtenção de vantagem ilícita, pois os honorários advocatícios consistem em direito do advogado estabelecido em lei. Por consequência, a vantagem obtida pelos réus é lícita e devida com relação a todas as vítimas, o que afasta a tipicidade do delito no qual os recorrentes foram condenados. Isto posto, conheço dos embargos infringentes, número 2020-00-130253, e os provejo para absolver os embargantes da conduta criminosa que lhes foi imputada. É como voto. Senhor presidente. Discussão e votação. Eu observo aqui, desembargador Roberto Porto, já um pedido de vista. Pode falar. Desembargador, eu vou proferir meu voto logo aqui. Eu vou usar divergir. Espera um momento aqui que... Eu vou usar divergir do colega Sérgio Lucas. Ele citou muito bem, segundo a Câmara, primeiro e depois a nossa, vem considerando válido o contrato analfabeto desde que acompanhados por uma assinatura roubo, testemunha, etc. Mas o contexto é outro. Geralmente consideramos válido e julgamos porque tem a prova do depósito do valor contratado na conta do analfabeto. A má-fé justamente vem daí. Às vezes a decretação da má-fé, a pessoa contrata, recebe o dinheiro na conta, gasta e diz que nunca contratou. Então, a validade do contrato aí é num contexto completamente diferente. Quem atuou na Câmara Civil ouviu falar muito e viu muito a presença desses dois, não a presença física na sessão, não me lembro de ter visto, mas em vários processos e do que efetivamente aconteceu. Eu vi que o voto do desembargador de hoje está muito bem posto, muito bem feito, com a devida vênia do colega Sérgio Lucas. Eu voto pela prevalência do voto vencedor na Câmara. É como voto. Senhor presidente. Pois não. Eu quero... Vamos seguir a ordem. Okay. A ordem da antiguidade. Depois do desembargador Roberto Porto, seria o desembargador Luiz Antônio. Para oferecer seu voto. Voto São Luís. Desembargador Luiz Antônio. Presidente, a manifestação aí me parece que não é apenas de votação, é alguma manifestação. Pela ordem de antiguidade, parece-me que doutora Yolanda, o que pediu, agora doutor Gilson parece que tinha pedido primeiro. Ele está substituindo quem? Porque nós decidimos o seguinte: quem está substituindo é que vê a antiguidade da cadeira. Doutor Gilson está substituindo, parece doutor Cesário, não é? Mas Vossa Excelência é mais antigo. Não, mas eu ainda não vou me manifestar. Eu vou aguardar essas manifestações para eu me posicionar nesse processo aí. Então é doutor Gilson mesmo. Então quem fala é doutor Gilson. Doutor Gilson. Né? Isso. Justamente porque eu segui a ordem da antiguidade, porque depois do deputado Roberto proferir o seu voto, eu passei para a sua pessoa. Mas aí o seguinte será o doutor Gilson Félix. Eu estou aguardando o aprofundamento. Substituindo o desembargador Cesário. O desembargador aguarda para proferir o seu voto posteriormente. Bem. Doutor Gilson, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, peço vênia para a desembargadora Yolanda. Seria extremamente importante ouvi-la primeiro. A senhora, com a experiência, certamente traria elementos que pudesse fazer com que o meu convencimento fosse mais solidificado. Mas, obedecendo à ordem que a Corte definiu,
eu cumprimento os desembargadores, as desembargadoras, os colegas, as colegas e o colega convocado. Parabenizo o doutor Manuel Cabral Machado por ter assumido a Procuradoria. Tenho certeza que o Ministério Público estará em boas mãos, e cumprimento os colegas advogados e colegas serventuários. Eu estou declarando o voto acompanhando a divergência. Eu aponto nos autos prova feita no sentido, primeiro, e eu não consigo muito separar a ética, a moral, o bom proceder dos fatos da vida. Eu não consigo muito. Eu acho que tudo isso está umbilicalmente ligado. Mas, indo para fato, no processo está mais do que claro a captação irregular de clientela. As pessoas eram procuradas em suas casas. Eu lembro, antigamente, na Justiça do Trabalho, a figura, aspas, do paqueiro. Era aquele cidadão que ficava amando um determinado escritório de advocacia, procurando clientes, abordando clientes, e mais das vezes com propostas e métodos pouco convencionais. Esses fatos, eles são tão graves que o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados condena. Então, tem a comprovação clara da captação irregular de clientela. O segundo ponto que eu vejo onde está o estelionato é de que as partes, elas informam, as vítimas no caso, elas informam à sociedade que elas foram comunicadas de que a ação serviria exclusivamente para, entre aspas, na forma popular, limpar seus nomes dos cadastros dos maus pagadores. Então, resumindo, quando eu prometo algo, mas faço uma coisa além, sem que a outra pessoa tivesse conhecimento disso, e esse ponto além permite-me ter uma vantagem, sem que a outra parte possa dela usufruir, e no caso nós estamos tratando de pedido de dano moral, que tem a ver com a personalidade. Significa, o advogado diz, olha, eu vou entrar com, vou limpar seu nome. É uma coisa. Eu vou entrar com ação, limpo o seu nome e ainda você vai ter um dano moral. Essa segunda parte não foi colocada. E aí, o que vem do dano moral, a indenização que vem é que eu me aproprio. Eu não consigo distinguir uma coisa da outra. E como bem lembrado pelo desembargador Roberto Porto, a Corte precisa, penso eu, com todo o respeito a quem defende posição contrária, a Corte precisa ter uma posição firme nesses casos. Esses casos, eles são repetitivos. Nós temos, inclusive, escritórios que vêm de outros estados e movem ações que, quando os magistrados determinam a presença das partes advogadas da audiência, simplesmente vem pedido de desistência. Não esse caso específico, mas tantos outros. Eu estou falando, e outra, eu não estou generalizando, eu estou analisando o caso concreto. Não é? Então, eu apontei porque, concretamente, eu entendo que houve estelionato. Mas nós precisamos ter cuidado, porque isso está se tornando uma prática extremamente comum, uma prática deletéria, em relação, inclusive, à maioria esmagadora dos advogados sergipanos, que, na sua maioria esmagadora, trabalham de forma eficiente, contribui para o agradecimento do nosso judiciário, porque Sergipe não seria o judiciário mais eficiente do Brasil se não fosse também pela qualidade e honestidade dos advogados sergipanos. Então, aqui não vai mácula nenhuma aos advogados sergipanos, ou mesmo advogados que venham de outros locais para aqui advogar, não vai mácula, mas nos casos específicos, topicamente, temos que agir com rigor. E, então, com a devida vênia ao bem fundamentado voto do colega Sérgio Menezes Lucas, eu acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Roberto Porto, e mais uma vez, desembargadora Yolanda, dizendo que é sempre um prazer ouvi-la em primeiro lugar. Obrigado, presidente. Seguindo a ordem de antiguidade, é a vez do desembargador Sérgio Lucas, do desembargador Edson Lices,
que está sendo substituído pela doutora Maria da Conceição da Silva Santos. Quer proferir seu voto, doutora Conceição? Presidente, em nome do senhor, saúdo todos os desembargadores, colegas juízes, advogados, senhores vetuários. Eu estou acompanhando a divergência, eu estou acompanhando o voto do relator, porque entendo o posicionamento do doutor Gilson, vejo com preocupação todos os pontos levantados pelo desembargador Roberto Porto e, em especial, por doutor Gilson, mas tenho que me ater ao caso concreto. Nesse caso concreto, eu penso como esposado no voto de doutor Sérgio Lucas. Então, eu estou acompanhando o voto do relator. Está acompanhando o relator. Pela ordem de antiguidade, seria agora a vez do desembargador. Quem é o próximo, doutor Andréa? Me lembre aí. É o relator, Ricardo. Agora seria a doutora Yolanda. Não, tem o desembargador José dos Anjos. Exatamente. Desembargador José dos Anjos, quem vota sou eu. Então pulamos o desembargador José dos Anjos, vamos ao desembargador Ricardo, que está sendo substituído pelo relator. Passamos então para a desembargadora Yolanda. Só vem de votar a desembargadora Yolanda. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de cumprimentar o novo Procurador-Geral de Justiça, doutor Cabral Machado. Fico feliz em ver Vossa Excelência aqui na Comissão dos Trabalhos do Ministério Público, nessa sentada no Tribunal Pleno. Parabéns pelo novo. Desejo boa sorte, felicidade na comissão. Senhores, eu aqui que nesse processo, a matéria que deve ser limitada, né, é o artigo 171, a prática do crime de estelionato. Quero dizer inicialmente que concordo inteiramente com a divergência lançada pelo desembargador Roberto e pontuada muito bem pelo desembargador Gilson, que eram os pontos que eu pretendia colocar e dizer mais ainda, desembargador Gilson, que são casos assim que nós sabemos do dia a dia, né, desses escritórios de advocacia que muitas vezes vêm de fora e mesmo daqui que procuram clientes, né, nós temos também conhecimento disso, de se locupletar da inocência das vítimas, né, mesmo com o propósito de enganar. Nesse caso aqui ficou provado, além do depoimento das vítimas, as testemunhas que foram ouvidas, né, o próprio voto do desembargador Diógenes, que, como o desembargador Roberto disse, está muito bem fundamentado, muito bem lançado. Além disso, as vítimas eram ouvidas e no próprio escritório de advocacia, onde elas eram procuradas pelo dito popular para limpar o nome sujo. Além de ser prometido limpar o nome sujo, não é em nenhum momento dito que elas teriam direito à indenização por dano moral, pecuniário. E esse valor era recebido pelo advogado, não era informado e ele se locupletava desse dinheiro. Então, diante disso, diante dessas provas, diante desse comportamento da vítima, ou dos autores, diante dessas declarações da vítima, não há como a gente afastar a prática do crime de estelionato. E nós, né, julgadores, e essa prática, eu pessoalmente lamento muito de que as vítimas, de que esse fato, de que essa prática seja continuada, né, porque nós temos conhecimento disso. Então, com todas essas observações lançadas anteriormente pela divergência, pelos colegas, eu me posiciono acompanhando inteiramente a divergência, como voto, senhor presidente. O próximo a votar seria o desembargador Rui Pinheiro, está de fé, substituído pela doutora Maria Angélica França e Souza. Bom dia. Qual seria o voto? Doutora Maria Angélica. Estão me ouvindo? Pode falar. Eu cumprimento toda a corte, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Manuel Cabral, os colegas aqui convocados, serventuários da Justiça. Senhor desembargador, eu estou acompanhando o relator pelos motivos por ele expostos no voto. Com o relator, né?
Com o relator. O próximo a votar é o desembargo do desembargadora Elvira Maria. A palavra, desembargadora Elvira. Bom dia a todos. Eu saúdo a Corte na sua pessoa. Parabenizo o doutor Manuel Cabral, que assumiu a procuradoria, que faça uma administração profícua. Bom, eu acompanho o voto divergente do desembargador Roberto com as complementações do colega Gilson e da colega Yolanda. Eu acompanho a divergência. O próximo a votar seria o desembargador Diógenes, está sendo substituído pela doutora Beth Samara Rocha Macedo. Senhor presidente, eu peço vênia para discordar efetivamente do voto do relator, acompanho o voto dissidente do desembargador Roberto Porto e com as pontuações trazidas pelo doutor Gilson, desembargador Yolanda. Agora é a vez da desembargadora Ana Lúcia. Presidente, saúdo Vossa Excelência, os colegas aqui presentes. Desejo uma profícua gestão ao novo procurador, doutor Manuel Cabral Machado, nosso conhecido Machadinho, muito sucesso e muita paz e harmonia na sua gestão. Eu acompanho o voto divergente e com as observações trazidas pelo doutor Gilson e pela desembargadora Yolanda também. E só abrindo parênteses para também saudar todos os demais presentes, colegas, servidores, advogados e todos que estão nos assistindo para corrigir essa falha. Bom dia. Todos votaram, né? Desembargador, está faltando o desembargador Luiz. Desembargador Luiz. O desembargador Luiz que protestou pelo voto dele ao final, é verdade. Não é? Eu perguntei, né? Ouvi atentamente, desembargador, e isto retrata o que está ocorrendo realmente dentro do judiciário. Aqueles que estão mais frequentemente nas câmaras cíveis, como muito bem disse o desembargador Roberto, vê como esta ação é danosa para o judiciário, porque há um compromisso, quer dos advogados, quer das partes, trazer a verdade para os autos, e o que vem sufocando o judiciário com várias ações, com o intuito não adequado para aqueles que atuam na área desta forma, entendeu? Então, a gente vê que isto tem criado embaraço no judiciário. O número de processos que nós temos percebido nessas ações é extremamente volumoso e precisa realmente um rigor para obstacular esse tipo de ação que causa muito prejuízo para o próprio judiciário e para a sociedade como um todo. Eu vou acompanhar, sim, a divergência. Então, eu vou anunciar o resultado. Por maioria, os embargos estão sendo improvidos nos termos do voto divergente do desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, que lavrará o competente acórdão. Encerradas todas as preferências, nós vamos à pauta normal, votando aqueles processos que ainda não foram votados e nos quais não houve pedido de preferência. É o 6, né, doutor André? Mas o primeiro é o 6, né? Exatamente, desembargador. Só falta o 6. O 6. Só falta ele, né? Eu anuncio o processo 6 da pauta, que é o 2020-001-38567, é um agravo regimental da relatoria do Sérgio Menezes Lucas. Com a palavra o 6 não tem sustentação, conforme já ressaltado. Desembargador,
reiterando as saudações anteriores, temos aqui o voto que eu vou ler e também creio estar sucinto. Como já visto, o Estado de Sergipe ajuizou uma ação declaratória para declarar ilegal um movimento dos professores estaduais, que disseram que iriam continuar a ministrar aulas virtuais de forma remota, e não as aulas presenciais determinadas pelo Estado de Sergipe, tudo em virtude da pandemia do coronavírus. A petição inicial foi indeferida porque restou considerado que o artigo 2º da Lei 7.783 de 89 considera greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao empregador. E, no caso, não havia paralisação. Apenas o serviço seria prestado de outra forma que não é determinada pelo empregador. Por consequência, não havia greve a ser declarada, deixando a ação isolada e impossível. Outro ponto importante é que não se nega que o Estado tem ação para obrigar seus professores a ministrarem as aulas presenciais, podendo se valer de ações administrativas, como apontamento de faltas, e o corte de ponto do servidor, bem como as ações combinatórias. Porém, tais procedimentos não têm habitat perante o Tribunal de Justiça, que só julga dissídio grevista. A gente se vê que a competência do Tribunal de Justiça de Sergipe para apreciar as ações relativas à greve no Estado de Sergipe surge a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do mandado de instrução número 708 do Distrito Federal, que assentou entendimento sobre a imediata eficácia do direito de greve dos servidores públicos, observando-se, contudo, o regramento contido na Lei 7.783 e 89, por analogia, não remanescendo dúvida quanto à possibilidade de greve de servidor público e da competência dos tribunais de justiça estaduais para decidir dissídio de greve no âmbito estadual e municipal, de acordo com o mandado de injunção número 712 do Supremo Tribunal Federal. Como dito, não existe greve. O Estado de Sergipe tenta induzir que cuida-se de uma greve branca ou de mãos caídas, que irá trazer consequências ao alunado. Ora, o modelo foi implantado pelo próprio agravante, não podendo agora sofismar situações para ressaltar um direito que sabe não existir. Dito isso, com referência ao direito à ação declaratória de ilegalidade de greve, porque as ações comuns, perante o juiz de primeiro grau, não foram questionadas na decisão. A decisão agravada teve a seguinte passagem, que é suficiente para afirmar a convicção da sua manutenção. No caso, não há paralisação de atividades. Os servidores se prontificam a exercer o trabalho na mesma forma como vem fazendo, de forma remota e virtual, não se submetendo ao chamamento para trabalho presencial. Portanto, o dissídio não é grevista. Nessa hipótese, a ação nos modos em que foi colocada não tem amparo legal, porque os fatos são outros. Por via de consequência, também não há competência para o TJSE processar a demanda. A impossibilidade jurídica desapareceu como causa de indeferimento da petição inicial e passou a ser matéria de mérito perante o novo Código de Processo Civil, o que imporia o andamento do feito. No Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC, foi editado o enunciado número 36. As hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido que sejam em procedência liminar do pedido. O artigo 332 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de procedência liminar do pedido. 332. Nas causas, eu peço dispensa de ler o artigo, até para não cansá-lo, se for. Bom, voltando. Fred Didier Júnior fala em hipótese atípica de improcedência liminar do pedido. Atípica, porque não encontra a previsão legal no texto do artigo 332 do novo Código de Processo Civil. Ensino doutrinador. O novo Código do Processo Civil, ao não mais tratar da possibilidade jurídica do pedido com hipótese de extinção do processo em exame do mérito, silenciando no ponto, adota correto entendimento doutrinário, reconfigurando a possibilidade jurídica do pedido e permitindo, a partir da conjunção de algumas normas fundamentais processuais, uma típica hipótese de improcedência liminar do pedido, curso de direito processual civil,
Introdução ao Direito de Processo Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, Fred de Dias Júnior, 17ª edição, Salvador, editora Juspod, 2015. Essa nova estrutura do novo Código de Processo Civil quebrou toda a teoria eclética imaginada por Libre, que defendia a existência de 3 espécies de condições de ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. É bem verdade que o próprio Libre reformulou o seu entendimento e passou a defender apenas o interesse de agir e a legitimidade, sendo que a possibilidade jurídica do pedido estaria contida no interesse de agir. Isto é perfeito porque o interesse de agir estaria viciado nos casos de impossibilidade jurídica do pedido e, por consequência, nos casos de impossibilidade jurídica, o processo pode ser extinto sem julgamento do mérito por falta desse. E eu cito os artigos 330, 403, 485, inciso 1 e 6, e o regimento interno do Tribunal de Justiça, que prevê o indeferimento liminar da rescisão. Artigo 234. Caberá ao relator resolver quaisquer questões incidentes, inclusive a de impugnação do valor da causa, se verificar a relevância de matéria preliminar que põe a termo o processo sem julgamento do mérito, proferirá decisão. Artigo 144. Compete ao relator indeferir de plano petições iniciais de ação de competência originária do tribunal nas hipóteses legais. Assim, indeferir inicial declara extinta a ação ordinária número 2020-0013-8028, por força do artigo 485, 1 e 6 e artigo 333 do novo Código de Processo Civil. O único elemento que o Estado agravante trouxe para discutir a decisão é de que a greve é de mãos caídas e, portanto, a ação seria cabível. Não tenho tal entendimento que os trabalhos continuarão a ser desenvolvidos na mesma velocidade que vem sendo atualmente, não podendo se falar em retardo do serviço, numa ação que foi implantada pelo próprio empregador quando lhe era conveniente. Repito que o Estado tem a seu favor as desejar e tentar para que o serviço se desenvolva na forma que determinar. Afinal, ele é o empregador e tem tal direito de exigir o trabalho como lhe aprouver dentro da legalidade. O que não é possível é a ação declaratória de ilegalidade de uma greve que não existe. Com estes fundamentos, foi que interferia a petição inicial e não vejo como reformular o julgado para dar provimento a este agravo. Isto posto, conheço que o agravo regimental 2020-0013-85-67 e o improvejo é como voto, senhor presidente. Eu ponho em discussão e votação. Vamos obedecer a ordem da atividade. Desembargador Roberto. Áudio. Eu vou pedir vistas desse processo, trarei na próxima sessão presencial. Eu não tenho como discordar aqui ou concordar, eu não tinha visto, esse tanto que não tinha votado. Eu, a princípio, entendo que o eminente colega, há uma contradição aqui nesse voto, entre penúltimo parágrafo e o antepenúltimo. Repito que o Estado, a seu favor, tem ações de desejar intentar para que o serviço se desenvolva na forma de determinar, afinal ele é o empregador e tem tal direito de exigir o trabalho como lhe aprouver dentro da legalidade. O que não é possível, declaratório de ilegalidade de uma greve que não existe. Ora, se ele está determinando de uma forma e o pessoal não está cumprindo, há realmente uma greve uma greve branca, uma greve de mãos caídas, etc. Mas eu não tenho condição de proferir um voto agora, eu peço vistas e trarei na próxima sessão. Então, pedido de vista do desembargador Roberto, os demais membros do Pleno aguardam o voto de vista do desembargador Roberto. Será trazido na próxima sessão. Então, pedido de vista. Pois não? É apenas uma questão de esclarecimento, e não de esclarecimento do voto, e sim da colocação em pauta de imediato, porque se trata de uma matéria que demanda uma decisão rápida. Precisa ser rápida, célere. E se deixássemos para colocar em pautas, teria que ser no
provavelmente no próximo ano, havendo a perda do objeto. Então, foi exatamente por isso que foi colocado. Desembargador Roberto, tem previsão de quando trará o seu voto? Não escutei, desembargador. Tem alguma previsão de quando trará o seu voto? Na primeira sessão dos impedidos. Próxima sessão, então, na próxima semana, né? Próxima semana. Então, os demais aguardam. Fica, então, definido o pedido de vista no processo 2020-001-38567. E com a votação, ou com o início de discussão deste processo, fica encerrada a sessão judicial. Partiremos em seguida para a sessão administrativa, onde há um processo pautado e dois encaminhamentos a serem apreciados. Eu agradeço de antemão a todos os que participaram da sessão judicial e que não participam da sessão administrativa, e dizer que são sempre bem-vindos. Doutor Alberto. Pois não? Não, eu acho que hoje é o último dia no pleno pelo menos nesta etapa, da desembargadora Beth Samara e desembargadora Conceição. Eu não sei se estou enganada, mas quero aproveitar e agradecer e parabenizar pelo trabalho desenvolvido pelas duas. Inclusive, trabalhamos juntas na Câmara Criminal, foi um trabalho muito coeso, sempre preocupadas, sempre atenciosas, sempre técnicas, e eu gostaria de saudá-las e nos encontraremos mais vezes aqui no nosso tribunal. Eu também gostaria de cumprimentar as colegas, sempre é um prazer, muito cuidadosas, grandes magistradas. Eu indago, doutora Angélica ainda tem uma nova sessão, não é isso? Olha o som, Angélica. Desembargador Roberto, eu vou até o recesso. O desembargador Rui parece que só voltará depois do recesso, só se ele mudar de ideia. Não, ótimo. Apenas fiquei em dúvida, porque inicialmente Rui ficou em dúvida na data do retorno. Mas, de qualquer sorte, meu abraço à doutora Beth e à doutora Conceição, são grandes magistradas, é sempre um prazer contar com elas no Tribunal Pleno. Doutora Beth Samara, doutora Maria da Conceição, são sempre bem-vindas. Aliás, de vez em quando estão aqui presentes, enriquecendo as discussões deste pleno. E muito obrigado, inclusive, pela colaboração aos trabalhos da segunda instância, né? Serão sempre bem-vindas a este pleno. Um grande abraço. Senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar a doutora Beth e a doutora Conceição, são colegas excepcionais e sempre colaboram com a grandeza desta corte. Serão retornadas logo, se Deus quiser. Parabéns às duas. Eu gostaria também de parabenizar a doutora Beth Samara e a doutora Conceição, e as espero novamente no futuro, né? Para a gente trabalhar juntas novamente. Mas alguém quer... Eu me somo às manifestações lúcidas dos colegas, como é bom falar por outro, né, que já disseram tudo, elas sempre são bem-vindas, entendeu? São colegas extremamente preparadas que dignifica e orgulha o Ministério Público sergipano. Sejam sempre bem-vindos. Poder Judiciário sergipano, né? Presidente, eu quero... Presidente. Não. Eu também queria, ratificar aqui as palavras que foram ditas, muito bem colocadas pela desembargadora Ana, e fazer da palavra dela as minhas. Essas meninas são amadas. Quero aqui comunicar ao doutor Manuel Cabral Machado Neto a nossa grande satisfação em recebê-lo aqui. Será sempre bem-vindo nas nossas sessões, não apenas nas sessões do Pleno, mas também das nossas câmaras, se quiser dar a honra de comparecer. Será sempre bem-vindo. Obrigado. Me permita a palavra. Eu quero também agradecer o acolhimento
dizer que me sinto muito honrado de participar desse plenário, nessa passagem que nós vamos ter à frente da Procuradoria-Geral de Justiça. Queria registrar o meu reconhecimento às magistradas que hoje encerram esse período de substituição. Eu começando e vocês encerrando, né, coisas da vida, mas é isso. Dizer da minha satisfação, porque fui, para aqueles que não sabem, serventuário desta casa, do Poder Judiciário Sergipano, nos idos de 1996, na época da desembargadora Clara Leite de Rezende, onde ingressei num antigo cargo, que eu não sei se ainda mais existe, deve estar num quadro de extinção, que chamava-se Agente Administrativo Judiciário. Então, logo entrei na Faculdade de Direito e tive a oportunidade de trabalhar com grandes magistradas como doutora Madeleine Gouveia, doutora Marilza, doutora Josefa Paixão, doutora Maria Aparecida Gama da Silva, onde tive a oportunidade de crescer muito, né? Acho que essa oportunidade que eu tive durante a minha passagem, tanto do primeiro grau, quanto também assessorando essas eminentes desembargadoras do segundo grau, foi algo muito rico, que eu tenho certeza que será aqui com essa convivência, o que vai me engrandecer com as luzes das excelências, e está o Ministério Público também à disposição de todos. Muito obrigado, presidente, pela acolhida e a todos os membros desse egrégio colegiado. Presidente, Pois não? eu gostaria de agradecer as gentis palavras dos senhores desembargadores e desembargadoras e dizer aos senhores que os senhores participam do meu amadurecimento, efetivamente, tanto profissional como pessoal. Eu estava lembrando quando os senhores estavam falando, desde a primeira vez que eu vim aqui substituir e até hoje. Cada volta aqui, eu aprendo com os senhores, tanto tecnicamente, como juridicamente, como pessoalmente. Então, a satisfação é toda minha. Obrigada pelos ensinamentos e digo, senhores, esforço para estar à altura desse colegiado. Obrigada. Solicito, doutor André, que já sejam adotadas as devidas providências para a suspensão da transmissão do YouTube, onde nós vamos começar o trabalho da sessão administrativa. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento também pelos elogios que foram feitos, muito obrigada, e agradecer pela possibilidade da convivência e realmente do grande aprendizado que é feito em todas as substituições. Então, muito obrigada pelas palavras tão gentis de todos e uma boa continuação de sessão. Volto sempre, doutora.